pandemia do novo coronavírus mostrou para muita gente a importância de ter um dinheiro guardado para momentos inesperados como esse que a gente está passando. É a chamada reserva de emergência. Para ajudar a população, há diversos canais e vídeos nas redes sociais com orientações de especialistas sobre o que fazer com o seu dinheiro. Em um país com mais de 12 milhões de desempregados e mais de 62 milhões de cidadãos com o nome negativado, a educação financeira se torna cada vez mais necessária. No Papo de Juventude de hoje, a gente vai entender mais sobre o cenário econômico que o Brasil está vivendo e conversar com especialistas digitais que vão dar alternativas para a gente passar por essa corda bamba na vida financeira. Bem, quem está aqui comigo para bater esse papo com a gente é a Amanda Dias, que é influenciadora digital do canal Grana Preta. Obrigada, Amanda, pela sua presença. Também aqui o Guilherme Pierre, cofundador do Digital Favela. Obrigada, Guilherme. Mário Sérgio da Silva, dono da academia W Fitness, que também integra o Digital Favela, fica na Vila Kennedy, aqui na Zona Oeste do Rio. E a Tatiana Kark, economista e professora da UF. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos no Papo de Juventude de hoje. Bom, vamos começar então a nossa conversa com a Tatiana, porque como eu falei aqui na abertura, a gente está vivendo esse período aí de pandemia do novo coronavírus e muita gente acabou dando mais importância, né, vendo aí a necessidade de guardar um dinheiro para momentos inesperados como esse que a gente está passando. Tatiana, conta um pouquinho pra gente esse cenário econômico turbulento que o Brasil está vivendo, né? Com a taxa Selic aí a 2%, muita gente não entende a questão, né, da educação financeira. Quando a gente fala, muita gente não entende o que fazer nesse momento, muita gente perdeu o emprego, está com uma grana curta dentro de casa. Conta um pouquinho sobre esse cenário econômico que a gente está vivendo, para a gente entender melhor o que fazer com o nosso dinheiro. Olá, Priscila. Realmente, nós estamos vivendo um cenário duplo, né, de aumento do interesse por esse assunto, né, do mercado financeiro, das finanças. Primeiro, a pandemia, como você falou, muitas pessoas perderam seus empregos, com dificuldade financeira de pagar até as contas básicas. Então, surgiu um interesse maior em como recuperar a reserva de emergência, que muitas pessoas não sabiam nem como investir nesse aspecto, né? E, em contrapartida, no Brasil, a taxa Selic a 2% fez com que a poupança, que já era um rendimento ruim, né, a nível de retorno, se tornasse um investimento prejudicial. A taxa Selic a 2% fez com que a poupança rendesse 1,4% no final desse ano. E o que muitas pessoas... o brasileiro, né, em geral, que tem um hábito muito grande de colocar o seu dinheiro na poupança, né, 9 entre 10 brasileiros colocam o seu dinheiro na poupança, então passaram a se questionar, né, onde alocar melhor o seu dinheiro, uma vez que a inflação projetada para 2020 é de 3,6%. Então, o rendimento real da poupança está negativo. E aí entra o papel do influenciador digital, né, das mídias, tentando passar de uma maneira mais didática para a população termos econômicos, né, que, em geral, são tabu, né? As pessoas têm medo de falar sobre investimento, falar sobre dinheiro, como se isso fosse restrito apenas a economistas, a empresários, né? Então, acho que os influenciadores têm um papel importante aí para tentar desmistificar um pouco alguns termos e passar o controle para as pessoas da vida financeira delas. Pois é, isso que você falou, principalmente agora nesse período de pandemia, que muita gente, né, na verdade muita gente não, a maioria ficou aí dentro de casa para cumprir aí o distanciamento e isolamento social, e a internet virou a maior aliada em diversos quesitos. Falando sobre essa questão de assistir vídeos de educação financeira, né, assim como outros assuntos, mas aqui hoje a gente está falando de educação financeira, entra aí o papel de influenciadores digitais na área econômica, né, na área de finanças, para ajudar numa linguagem, como a Tatiana mesmo já falou, uma linguagem mais simples, mais acessível. Criado durante essa pandemia, foi criado o Digital Favela. Quem está representando eles aqui hoje é o Guilherme Pierre, que é um dos criadores do Digital Favela, que surgiu aí durante essa pandemia,
justamente, na verdade ele foi criado com a CUFA, né, que é a Central Única das Favelas, justamente para tornar acessível diversas questões que estão aí na mídia, né, nas redes sociais, tornar mais acessível para a população. E dentre essa acessibilidade está a educação financeira, né, Guilherme? Fala um pouquinho como que está o trabalho de vocês e de que forma isso tem ajudado as pessoas. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Eu acho que é muito como a Tatiana falou, assim, a gente acaba democratizando, né, principalmente alguns assuntos que antes eram considerados assuntos mais elitistas, né, no caso. E, basicamente, o Digital Favela foi lançado, sim, no meio da pandemia. Né, acaba sendo uma empresa que nasce é uma junção, né, do asfalto com a favela, né, que tem o objetivo, né, e propósito muito grande de aproximar influenciadores digitais das marcas, né, enfim, é um projeto que nasce com um propósito muito grande, né, enfim, de novo, de transformação, né, tanto dos territórios quanto dos moradores, mas também das marcas, né, que principalmente acabam tendo um novo horizonte, né, no ecossistema de comunicação. A gente sabe todas as peculiaridades, enfim, e até dificuldades que as marcas têm de entrar nos territórios, sendo que muitas vezes elas já estão lá, né? Enfim, já estão, as empresas fazem parte, né? Enfim, das favelas, com os produtos e marcas, etc. Mas não necessariamente elas sabem como se comunicar, enfim, ou sabem como estar presente de uma forma legítima dentro das favelas. E o Digital Favela chega exatamente com essa função, né? De conectar pessoas que sabem e entendem, né, dos territórios, e a gente fala de territórios com N peculiaridades, né? A gente tem favelas com altas rendas, né? Enfim, no caso de uma Rocinha, enfim, a gente tem favelas com rendas muito maiores do que o asfalto, principalmente. Então, a gente também desmistifica um pouco de que favela é só baixa renda, né? Então, e também a gente acaba falando aí de essas pessoas acabam falando de assuntos que fazem já parte do cotidiano, mas de uma linguagem muito mais descomplicada, né? Então, enfim, a Amanda é uma das influenciadoras aí do Digital Favela, o Mário também faz parte já da nossa base, enfim, que é muito diversa hoje. A gente tem diversos perfis aí fazendo parte, tanto, enfim, da parte econômica, o Mário num lado até um pouco mais empreendedor, empresarial, enfim, falando como dono de um comércio, de um estabelecimento, mas a gente tem diversos perfis que as marcas, enfim, nesse 1 mês e meio de lançamento, a gente viu um interesse muito grande dessas empresas em estarem presentes e utilizando realmente os moradores que mais entendem, né, dos seus territórios para se comunicarem com seus pares, né? Então, basicamente, esse é o grande objetivo. Ou seja, Guilherme, virou aí talvez a renda principal de muitos, né? E outros conseguiram fazer uma renda extra nesse momento, fazendo essa parceria com empresas. Pessoas que, vamos dizer assim, talvez, né, num ambiente não tão acessível, né, passaram a ter voz para um público maior. Exatamente. Acaba sendo, muitas vezes, a renda principal de muitas pessoas, então acabou institucionalizando uma nova profissão dentro dos territórios, até então uma profissão super, até mais considerada elitista, que é de influenciador digital, né? Enfim, as pessoas acham que influenciadores digitais são as pessoas que têm as vidas perfeitas e irretocáveis, mas a gente acaba democratizando também uma profissão, institucionalizando uma profissão dentro dos territórios, que acaba sendo para muita gente a fonte principal até de renda, a gente está vendo isso, mas para muitas pessoas também uma fonte complementar, principalmente no momento tão difícil agora de pandemia. Maravilha. Vamos falar então com a Amanda Dias, que faz parte do Digital Favela. A Amanda, que é de Terra Boa, ela é de Salvador, ela é influenciadora digital do canal Grana Preta, ajuda aí muita gente com as suas dicas de o que fazer, na verdade, com o seu dinheiro, né, Amanda? Conta um pouquinho como que é o trabalho no Grana Preta, e são mais de 24 mil seguidores aí já, né? Muita gente com dúvida. Fala um pouquinho como que é essa conversa, esse debate com seus seguidores. Olá, sou Amanda Dias, eu sou jornalista econômica e consultora financeira e fundei o canal Grana Preta em 2018, no final do ano, para justamente democratizar alguns termos econômicos e financeiros para as pessoas de baixa renda e principalmente profissionais autônomos. Aqui na Bahia, a maioria dos profissionais trabalham nessa modalidade, né? São profissionais autônomos, microempreendedores, e a ideia é desmistificar esses conceitos para que essas pessoas possam fazer mais com o seu dinheiro e viver com mais qualidade de vida. Entendendo aí, né, como o Guilherme falou, que essa população ela movimenta um grande volume de renda.
A população negra, ela movimenta 7,1 trilhões de reais na economia circular do Brasil. As favelas, 119,8 bilhões por ano. Então, a ideia é fazer com que essas pessoas façam uma melhor gestão desse dinheiro através desses conceitos e técnicas bem democráticas, para que elas possam viver com mais qualidade de vida e também realizar alguns sonhos, né? Viajar, comprar uns bens de consumo, casa, carro, por que não, né? Essas pessoas também trabalham tanto, elas merecem realizar sonhos através da educação financeira. Agora, Amanda, é uma maneira também de tirar um pouco do medo, talvez, aí de realizar investimentos, porque a gente sabe que a população de baixa renda tem o dinheiro ali contadinho para pagar a conta no final do mês, colocar a comida na mesa, né? E muitas vezes não sabe como fazer essa reserva de emergência, como fazer esse dinheiro sobrar. Você dá dicas em relação a isso? E quais são suas dicas? Aproveita aqui, quais são suas dicas? Dá aí uma pincelada da principal. Bom, a primeira dica que eu dou é a pessoa entender qual o seu custo de vida, né? Porque não adianta nada a gente forçar uma pessoa a fazer uma poupança se o que ela ganha não dá nem para cobrir o custo de vida básico dela. Então, a primeira coisa é fazer esse diagnóstico, depois organizar um orçamento que consiga manter a qualidade de vida dela atual, mas também pensando no futuro e no investimento de longo prazo, né? O brasileiro é um povo que não tem essa tradição de pensar no futuro, de investir a longo prazo. Então, eu trago um pouco desses conceitos que até a Tati já abordou aqui, né? O fato de que a população, ela investe mais em modalidades de investimentos conservadoras. E com a Selic a 2%, nessas modalidades como a poupança, as pessoas estão perdendo dinheiro, ao invés de estar ganhando dinheiro a longo prazo. Então, eu tento explicar para elas que é possível você começar a investir em opções melhores a partir de R$30, em algumas modalidades de investimento que você pode fazer a partir de R$1, hoje já no mercado financeiro. Então, a ideia é desmistificar, mostrar como faz e dar segurança a esse público de que é possível fazer, de que você não vai perder dinheiro e explicar como é que eles mesmos podem fazer de forma bem autônoma e independente. Agora, Amanda, nesse período de pandemia foi liberado aí o auxílio emergencial, né, pelo governo federal. Muita gente também, foi uma ajuda para muita gente, obviamente, aí para os trabalhadores informais, né, trabalhadores de baixa renda e microempreendedores. Agora, quais dicas aí você deu e que seria importante, né, para as pessoas, o que fazerem com esse dinheiro no momento que ele, de repente, está com uma vida aí organizada? É melhor investir, é melhor guardar, com esse cenário que a gente está passando aí com uma taxa Selic de 2%. O que fazer com o dinheiro que entra, assim, vamos dizer, de última hora? Bom, para quem não tem nenhuma fonte de renda nesse momento, a primeira coisa é priorizar os custos essenciais. Então, faz uma lista, vê tudo que é essencial para você hoje, aluguel, alimentação, se você precisa sair também, o transporte, tudo que é essencial para você é a sua prioridade. Mas se você já está um pouco mais organizado e esse dinheiro do auxílio veio para ser um up na sua renda, então você já pode começar a pensar em fazer a sua reserva de emergência. Ter uma reserva de emergência é muito importante, principalmente para em momentos como esse de crise econômica, de perda de renda, de perda de emprego, que você tenha um pouco mais de tranquilidade financeira para continuar suprindo a sua família, sustentando a sua família, mesmo sem nenhuma renda. Então, comece a pensar em organizar uma reserva de emergência. Essa reserva é simplesmente os seus custos fixos multiplicados por 6. Então, você vai fazer um plano para poder investir um pouquinho a cada mês, nem que seja 30, 50 reais, para que no futuro você tenha uma reserva que consiga garantir sua sobrevivência básica por no mínimo 6 meses e ter aí um pouco mais de tranquilidade financeira para você e para sua família. Ou seja, essa reserva de emergência que a gente está falando aí é uma previsão de 6 meses, então? Isso. É indicado que, no mínimo, ela garanta a sobrevivência dessa pessoa por, no mínimo, 6 meses. Então, ela vai calcular qual é o custo fixo dela, né? Como eu falei, a partir dos itens que são essenciais para a sobrevivência dela hoje. E aí, esses itens, ela vai atribuir um valor monetário a eles, né? Ele tem um valor todo mês, ela vai pagar esses itens, como aluguel, alimentação, transporte.
E a reserva é uma forma de você garantir que esses itens sejam pagos mesmo que você não tenha nenhuma renda. Então, você vai tirar parte do dinheiro todo mês, agora, enquanto você está tendo essa renda, para que no futuro, quando ela acabe, você tenha esse dinheiro guardado para poder cobrir os gastos. Maravilha, já temos aí algumas dicas, mas tem mais, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, a gente já volta para conferir mais dicas aí de vocês sobre o que fazer com esse dinheiro. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, a gente volta já já.